aí, gente? É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o infarto fulminante. Me chamo Ana e tenho 32 anos. Conheci o seu canal através da minha mãe, que ama suas histórias. Ela não perde uma carta da saudade sequer. E através dela, também comecei a ouvi-lo. Limpo a casa, faço comida, lavo roupa e sempre ouvindo as suas histórias. Sempre no seu canal YouTube. Vou falar sobre a minha saudade. Meu pai Cícero e minha mãe Maria se conheceram em um açougue, onde os dois trabalhavam. Minha mãe era caixa e o meu pai, açougueiro. Quando a minha mãe conheceu o meu pai, ela era separada do primeiro casamento e já era mãe do meu irmão Marcos. Eles foram se aproximando, a minha mãe separada, ele solteiro, namoraram, se apaixonaram e por fim se casaram. Desse lindo amor entre os dois, eu nasci. E depois de 4 anos, nasceu minha irmã, Tatiane. Tenho muitas lembranças boas de quando éramos crianças. Morávamos eu, meu pai, minha irmã, minha mãe, meu irmão e minha avó. Meu irmão aprontava poucas e boas e deixava minha avó doida. Minha mãe precisava trabalhar para ajudar o meu pai. E a minha avó, enquanto eles trabalhavam, era quem cuidava da gente. Todo dia, quando a minha mãe chegava do serviço, tinha reclamação. E principalmente a minha avó reclamando do meu irmão Marcos, que aprontava mesmo, que aprontava muito. Teve até um dia que o meu irmão soltou o passarinho lá da gaiola do vizinho. Nossa Senhora, esse vizinho ficou bravo, esse vizinho ficou louco, porque ele tinha um amor naquele passarinho e o meu irmão foi lá e soltou o passarinho. Nesse dia, minha avó ficou tão brava, tão louca com ele, mas era coisa de moleque. Afinal, ele era só uma criança que gostava de aprontar. Deu o que fazer para fazer as pazes com esse vizinho. Morávamos no Imirim, zona norte de São Paulo, e fomos muito felizes ali. Mas, infelizmente, meu pai ficou desempregado. E quando a minha irmã Tatiane nasceu, minha mãe saiu do serviço para se dedicar a nós. Então, as coisas ficaram muito difíceis, pois morávamos de aluguel. A mãe do meu pai, minha avó, para ajudar nossa família, construiu uma casinha de 2 cômodos para sairmos de aluguel no seu terreno lá na Zona Leste, lá na região de Itaim Paulista. Meu pai, graças a Deus, arrumou outro emprego e voltamos então à vida normal. Lembro que todo fim de semana meu pai comprava uma pizza para nós e gostava muito de levar a gente para ir na feira com ele. Ele adorava ir na feira e levar a gente com ele. E eu amava quando era dia de comprar botijão de gás, pois ele ia com um carrinho de mão e na ida ele me levava em cima do carrinho. Era bom demais, era bom demais. Eu sempre fui muito apegada ao meu pai, mas muito apegada de verdade. Onde ele ia, eu queria ir atrás dele. Ele era um ótimo pai. Só tinha um certo problema com bebida. Mas isso nunca atrapalhou a nossa vida, nunca atrapalhou nada, apesar da bebida muito trabalhador, muito responsável. Mas não deixava de ser ali um pequeno problema, a bebida. Teve uma época
que a minha mãezinha ficou doente. Ela sentia muitas dores e vomitava muito. E os médicos não descobriam o que ela tinha. Minha mãe sofreu tanto durante um bom tempo. Eu era criança, mas eu me lembro que tinha um medo terrível de perder minha mãe. A minha mãe sofria aquelas dores, ela gemia, ela vomitava, e eu ficava com medo de perder minha mãe. Nossa, eu chorava de medo de minha mãe ir embora, de minha mãe morrer. Após muito sofrimento e um monte de exames, descobriram que a minha mãe estava com uma infecção na barriga. E, inclusive, a infecção já estava com muita secreção e em toda a barriga, quase que nem dava tempo de fazer a cirurgia. E ela poderia ter morrido de infecção generalizada. Mas graças a Deus deu tudo certo, deu tempo e minha mãezinha, foi operada, se restabeleceu e voltou a ter saúde. O tempo foi passando e nós, filhos, fomos crescendo e tudo corria normal, éramos felizes, éramos uma família muito unida. Passando um certo tempo, meu pai começou a se sentir mal. Ele agora se sentia muito cansado. As pernas começaram a inchar muito. Ele já não aguentava mais trabalhar. Após exames, descobriram que o meu pai estava com o coração inchado. E depois dele fazer vários tratamentos, os médicos viram que não tinha mais jeito. Meu pai precisava era fazer um transplante de coração. Nosso mundo nessa hora desabou. Um transplante de coração. A única coisa que poderia salvá-lo era um transplante de coração. Foi muito difícil para todos nós essa notícia, receber essa notícia. De madrugada, eu acordava com meu pai gemendo, falta de ar, uma dor no peito. Ele não saía mais de casa, ele só vivia na cama. Eu tinha muita dó do meu pai. Vê-lo naquela situação me doía demais. Ele gemia de dor, dificuldade para respirar. Lembro que no Dia dos Pais, do ano de 2006, minha mãe chegou em mim e disse: vai dar um abraço no seu pai. Vai dar um abraço no seu pai, pois eu não sei quanto tempo ainda ele tem de vida. Vai lá, dá um abraço nele. Não sei quanto tempo mais ele vai aguentar. Aquilo partiu meu coração. Aquilo me machucou tanto e eu fui. Dei um abraço bem gostoso nele e disse que eu o amava. E saí dali pensativa e muito triste, pois o meu pai realmente não estava nada bem. A impressão que dava é que a qualquer momento ele podia morrer. Mas se passaram alguns meses e ele ainda lutando pela vida. Só que quando foi no dia 1º de novembro de 2006, eu acordei, fui para a escola. E nesse dia, cheguei em casa um pouco mais cedo, pois eu não tive a última aula. E logo que cheguei em casa, minha mãe falou: filha, vai almoçar. Seu pai acordou bem melhor. Olha, hoje eu estou muito feliz. Inclusive, ele fez um macarrão alho e óleo, mas está muito gostoso. Vai, filha, vai almoçar, come o macarrão que o seu pai fez. E olha, eu estou muito contente porque o seu pai acordou bem melhor hoje. Fez até esse macarrão. Então, eu subi para o cômodo de cima de casa, fui até o meu quarto me trocar antes de almoçar, mas notei que estava tudo muito quieto. Então eu pensei, uai, minha mãe disse que meu pai acordou melhor, fez até o macarrão, alho e óleo gostoso. Então por que ele não está acordado, já que ainda é cedo? Eu estou sentindo tudo tão calmo, parece que ele está dormindo. Eu, do meu quarto, pensava isso. Resolvi então ir até o quarto deles. E quando chego no quarto, eu vejo a pior cena da minha vida. A pior cena da minha vida. Eu vejo meu pai de barriga para cima, deitado na cama, de barriga para cima e com os olhos abertos. Mas na hora, não caiu a minha ficha.
eu vi o meu pai deitado, barriga para cima, olhos abertos. O que será que aconteceu? Sei lá, eu fiquei meio que anestesiada, eu ouvi aquela cena, mas não caiu a ficha. Ainda fui lá, dei um beijo nele e fechei os seus olhos. Peraí, eu fechei os olhos do meu pai, dei um beijo nele. Me lembro que eu desci as escadas e fui dar a notícia para minha mãe. Mãe, eu acho que o pai tá morto lá em cima da cama. A minha mãe ficou tão nervosa, a minha mãe ficou tão brava que gritou comigo: para com essa brincadeira sem graça, menina. Vê se isso é brincadeira que se faz. Não, mãe, não é brincadeira não. Eu acho que o pai tá morto mesmo. Minha mãe nessa hora subiu desesperada e quando ela viu como ele estava, foi correndo chamar uma ambulância. Ela viu que eu não estava brincando não. Ela viu que era verdade. Papai estava lá imóvel sobre a cama, agora com os olhos fechados, porque eu fechei os olhos dele. Mas ela viu, ela percebeu, ele realmente estava, sei lá, estava morto. Mas então ela corre e chama a ambulância. Ambulância, mas é tarde demais. Ambulância que chega e papai estava morto realmente. Papai sofreu um infarto fulminante. Acredito que quando meu pai se levantou melhor, preparou aquele macarrão gostoso, com certeza ele tinha tido a tal melhora da morte. A tal melhora da morte. Agora, um detalhe. Eu estava tão tranquila que nem parecia que meu pai tinha morrido. E ninguém entendia a minha reação. Fui na casa do meu irmão, que na época já era casado, dar a notícia a ele. Sim, dizer a ele que o meu pai tinha morrido. O meu pai que não era pai de sangue dele, era pai de criação. Porém, Marcos o tinha como pai. Quando ele chegou em casa, foi até o quarto de meus pais, onde papai estava deitado ali na cama morto. Ele pediu para ficar sozinho com papai e ficou ali alguns minutos para se despedir dele. Logo depois, chamamos a polícia científica e minha mãe foi fazer o BO na delegacia, já que papai tinha ido a óbito em casa e teria que ser feita uma perícia. Me lembro que estava um dia lindo, um dia muito ensolarado. Enfim, o dia foi acabando e quando a noite chegou, eu já não estava tão feliz, ou melhor, eu já não estava tão em paz. Sentia que alguma coisa realmente estava estranha. Logo fomos dormir, porque o velório do meu pai seria bem cedo. Quando eu acordei para o velório, isso no dia 2 de novembro de 2006. Sim, meu pai foi enterrado no dia de finados, no dia dos mortos. Estava uma chuva. O tempo estava muito fechado e chovia. Me vi ali dentro do carro, olhando pela janela, e dentro de mim bateu pela primeira vez uma tristeza tão profunda. E finalmente caiu a ficha. Indo para o cemitério, para o sepultamento de meu pai, é que caiu a ficha que meu pai tinha morrido. Até então, parece que eu não tinha sentido direito tudo o que estava acontecendo. Mas agora, vendo o meu pai ali, olhando pela janela do carro e vendo meu pai sendo levado naquele caixão, é que eu entendi que meu pai realmente tinha morrido. Que meu pai se foi, meu companheiro, meu herói. Eu sentia um misto como raiva e tristeza. Raiva por ele ter me deixado. Tristeza, claro, por ele ter partido. Mas eu não quis vê-lo no caixão. Eu fiquei o tempo todo sentada, só olhando de longe. Eu não queria que as minhas lágrimas caíssem. Quando vinham, eu já limpava. Eu não queria que ninguém visse eu chorando. A verdade é essa. Eu não sei dizer ao certo o motivo disso. Talvez coisa de adolescente. Vieram então fechar o caixão. E eu não tinha ido me despedir do meu pai até aquela hora. Na hora em que eles chegaram para fechar o caixão, me deu um arrependimento,
por eu não ter ido me despedir do meu pai. E foi quando o coveiro falou: olha, mais 10 minutos e nós vamos então fechar o caixão para vocês se despedirem. E foi nessa hora que uma vizinha nossa, a dona Fátima, chega perto de mim e fala: vai ver o seu pai. Vai, filha, vai ver o seu pai, vai se despedir dele. Essa é a última vez. É a última vez que você vai ver seu pai. Vai lá se despedir dele. Então eu criei coragem e fui. Quando eu cheguei assim, à beira do caixão, eu chorei tanto. Tudo aquilo que eu segurei, tudo aquilo que eu queria que ninguém visse, eu chorei tanto. Eu estava despedaçada. Fui até ele ali deitado no caixão, me despedi. Acabou o enterro, fomos embora. Chegando na casa da minha avó, meu tio me abraçou e disse: seu pai te amava demais, demais. Ele era o irmão mais próximo do meu pai. Eles eram muito amigos, né? Irmãos e amigos. E nessa hora eu chorei ainda mais e coloquei para fora tudo o que tinha segurado até então. Eu chorei de soluçar. Fui passar inclusive uns dias na casa dos meus tios para que eu pudesse espairecer um pouco. Afinal, meu pai morreu dentro da nossa casa. E a cena dele morto na cama e eu fechando os olhos dele não saía da minha cabeça. E eu fui a primeira a vê-lo naquele estado, morto. Minha mãezinha lutou muito por nós desde então. Afinal, o meu pai era o provedor da nossa casa. Agora, sem ele, minha mãe passou a fazer vários bicos, lavava roupas, fazia faxinas, fazia tudo que viesse para sempre ganhar um dinheirinho. E assim fomos nos mantendo. Minha mãe, sempre guerreira, batalhadora. Aliás, eu tenho um orgulho muito grande dela. Hoje se passaram quase 18 anos. Me casei, tenho 2 filhos, tenho minha casa, que inclusive é a casa que eu morava quando criança. A casa em que meu pai morreu. Eu sinto muita falta dele. Fico pensando o vô maravilhoso que ele seria. Hoje só tenho minha mãe, que tanto amo e me ajuda demais. Sou grata a Deus e aos meus pais pela mulher que me tornei. Hoje, meu pai, venho aqui através da Carta da Saudade. Venho aqui através do canal YouTube, o Canal da Saudade, dizer que te amo eternamente, meu pai, e te agradecer por tudo que você fez por nós. Sim, papai, descanse em paz. Eu não te esqueço nunca. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você, papai Cícero. Sua filha, Ana Paula Loge. Que saudade de você. O infarto fulminante. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.